Para muitas pessoas, o Sung Ji-woo é um dos personagens mais poderosos dos animes já criados até hoje. E no vídeo de hoje, vamos conhecer todos os poderes do Sung Ji-woo, o Monarca das Sombras, e entender por que ele é tão poderoso. E eu já vou avisando, é muito poder. Sejam bem-vindos ao universo dos animes. Embora muitas pessoas conheçam o Sung como o ser mais poderoso de Solo Leveling, nem sempre foi assim. O Sung teve que carregar o fardo de ser o caçador mais fraco do mundo. Ele era zombado por todos os outros caçadores e quase sempre chegava bem perto de morrer em todas as suas missões, até mesmo aquelas que eram mais fáceis. Mas tudo mudou depois que ele ganhou os poderes do Ashborn e adquiriu a habilidade de subir de nível sem restrição nenhuma. E hoje em dia, ele chegou em um nível de poder tão absurdo que nenhum outro monarca tinha conseguido alcançar, nem mesmo seu antecessor, Ashborn. Ele, que um dia foi o caçador mais fraco do mundo, se tornou o mais forte de todos, alcançando o nível de um deus. E agora, vamos conhecer os poderes do Sung. A autoridade do monarca e a autoridade do governante. O Sung é o único monarca que pode usar esses dois poderes. Isso porque ele ganhou seus poderes do Ashborn, que era o Monarca das Sombras original e também já foi o fragmento da luz mais brilhante. Com a autoridade do Monarca, o Sung pode aumentar todos os atributos do seu exército em 50%. E se a gente levar em consideração que o Sung tem milhares de soldados das sombras, esse poder fica extremamente roubado. Já a autoridade do governante funciona como telecinese. Na luta entre o Sung e o Thomas André, o Thomas usou a sua habilidade de telecinese para tentar agarrar o Sung, mas isso foi perda de tempo. O Sung simplesmente usou a autoridade do governante, agarrou o Thomas e deu um golpe fatal nele. E olha que até aquele momento, o Thomas André era considerado o caçador mais forte do mundo. Imunidade a veneno? Não apenas a veneno, mas também a qualquer tipo de substância que possa prejudicar o corpo dele. Ele ganhou essa habilidade ainda na primeira temporada. E mais pra frente na obra, essa habilidade ficou tão poderosa que ele conseguiu resistir de boa ao veneno da Monarca das Pragas. E como ele é imune a qualquer tipo de substância nociva, o cara não consegue ficar nem bêbado, coitado do Sung. Troca de sombras. Essa habilidade funciona como teletransporte. O Sung pode trocar de lugar com qualquer uma das suas sombras, independente de onde ele esteja. Ele ganhou essa habilidade na segunda temporada, quando ele havia terminado de derrotar a cópia do Monarca Baran, o Rei Demônio. Ele estava em outra dimensão e mesmo assim conseguiu trocar de lugar com uma das suas sombras que estava protegendo seu bairro. Não existe limite de distância para o Sung usar esse poder. Mais tarde na obra, o Sung também ganhou a habilidade de criação de portais. Assim como os outros monarcas, ele também pode criar portais para qualquer lugar do planeta ou até mesmo para outras dimensões, como ele fez na reta final de Solo Leveling na batalha final entre os monarcas. Furtividade, que no caso é a sua invisibilidade. Ele fica indetectável e pode atacar os seus adversários de todos os ângulos. O Sung usou essa habilidade na segunda temporada para facilitar a luta do segundo esquadrão da Guilda dos Caçadores contra os Orcs Supremos, que estava massacrando eles. Se não fosse pela ajuda do Sung, todo mundo ali tinha ido de arrasta para cima. Extração de sombras. O Sung ganhou esse poder no final da primeira temporada. Ele pode extrair a sombra de qualquer ser que seja mais fraco do que ele e adicionar esse ser no seu exército das sombras. Na segunda temporada, por exemplo, o Sung tentou extrair a sombra do Elfo de Gelo, mas ele não conseguiu. Isso porque aquele elfo era mais forte do que o Sung até aquele ponto da obra. Para derrotar ele, o Sung teve a ajuda do Ygritte e do Iron. Se não fosse por isso, ele não teria derrotado o elfo. Exército das Sombras. O Sung tem milhares de soldados das sombras que ele coletou ao longo das suas lutas. E ele leva as suas sombras aonde quer que ele vá. E o mais interessante de tudo é que as suas sombras ficam mais fortes à medida em que o Sung sobe de nível. E como ele não tem limites, isso significa que as suas sombras também podem evoluir infinitamente. Sem contar que 3 das suas sombras são tão poderosas quanto os próprios monarcas, Ygritte, Beru e Bellion. Imortalidade. A imortalidade do Sung é algo que transcende a própria realidade. Ele não é apenas imortal, não é como se ele não pudesse morrer, é que a morte não surte nenhum efeito nele. E com isso eu quero dizer que o Sung não é afetado por nada, nem pelo tempo.
Mesmo que o Sung morra hoje, ele ainda continuaria existindo no futuro, ou em qualquer outro ponto da realidade. O Sung está acima do conceito da realidade e do tempo. E por esse motivo, o seu antecessor, Ashborn, não morreu de fato quando ele teve seu corpo destruído. Ele ainda continuava existindo em um outro ponto da realidade. Sem sombra de dúvidas, esse aqui é um poder muito roubado. O cara não pode morrer. A astralização. Esse poder funciona como se fosse um Megazord. Ele fez isso na reta final de Solo Leveling, quando ele enfrentou Antares, o monarca da destruição. Ele criou uma armadura gigantesca de sombras, e nesse modo, ele conseguiu bater de frente com Antares no seu modo dragão. O único problema é que essa habilidade consome muita mana. O Sung ficou bem desgastado quando usou ela pela primeira vez. Inventário oculto. O Sung possui uma espécie de armazenamento dimensional sem limites, e ele pode guardar qualquer item no seu inventário oculto, armas, ferramentas, roupas e qualquer outra coisa que ele queira. Apagamento existencial. Os monarcas de Solo Leveling possuem poderes bem profundos e complexos, e um desses poderes é o apagamento existencial. Com isso, o Sung pode apagar da realidade a existência de qualquer ser. Não é como se ele matasse alguém, essa pessoa simplesmente deixa de existir de todos os planos da realidade. O Sung não só tem esse poder, como também é imune a ele. Verdadeira onipotência. Na reta final de Solo Leveling, o Sung se tornou o ser absoluto do universo. Hoje em dia, o Sung é para o universo aquilo que um dia o ser absoluto foi. Ele é quem decide cada coisinha que vai acontecer na realidade, e nada passa despercebido por ele. Ou seja, Sung Ji-Woo se tornou o ser absoluto, o deus do universo de Solo Leveling. Galera, o Sung alcançou um nível de poder digno de uma divindade. Hoje em dia, ele chega bem perto de personagens cósmicos, como The One Above All, o deus da Marvel, e o The Presence, a entidade suprema da DC. O Sung Ji-Woo chega bem perto desse nível. Galera, agora eu quero saber de vocês. Vocês já conheciam todos esses poderes do Sung? Sabiam que ele era tão poderoso assim? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, beleza? E se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você ficar sempre por dentro de tudo que acontece no universo dos animes. E se por acaso você tiver alguma sugestão de vídeo, é só deixar aqui nos comentários, beleza? Galera, muito obrigado pela atenção, isso é tudo e até a próxima!